dia 17 de dezembro, a Rio TV Câmara completa 15 anos no ar. Você vai conhecer agora curiosidades e histórias contadas por alguns dos mais antigos funcionários da emissora do Legislativo Carioca. A trajetória dos profissionais mais experientes da Rio TV Câmara se confunde com a história do canal Legislativo Carioca. Na frente ou atrás das câmeras, eles se destacaram em diferentes setores ao longo dos últimos 15 anos. Com a palavra, primeiro, as mulheres. Eu comecei, na realidade, como repórter. E eu fazia um quadro muito engraçado nesse jornal. E eu acho que foi o que me deu realmente a base que eu tenho hoje, chamado Agenda Comunitária. Então eu sentava dentro da redação, eu estava ali com todos os meus colegas em volta, e eu apresentava, dava dicas de programação de finais de semana, dicas com ingressos, com preços irrisórios, ingressos de quando eventos gratuitos, tudo. E eu fiz isso durante alguns anos. A agenda desta semana começa com votos. Isso mesmo. Primeiro, os nossos votos de muita paz e solidariedade em 2009. E também com a campanha para eleger o Pão de Açúcar como uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Os desafios profissionais extrapolaram os limites do estúdio ou do Palácio Pedro Ernesto. O que é muito vivo para mim foi a questão quando a gente teve a discussão com relação aos royalties de petróleo, né? Tudo aconteceu aqui dentro, a rua estava tomada, tinha milhares de pessoas, a Câmara estava super cheia. O Palácio Pedro Ernesto ficou pequeno. Políticos, artistas e cariocas indignados lotaram a Câmara para protestar contra a ameaça de perda de parte dos royalties do petróleo. O governador Sérgio Cabral explicou que os políticos decidiram não fazer discursos. Cabral disse que se tratava de uma festa popular e começou agradecendo a Câmara Municipal. As conquistas se confundiram com os fatos marcantes da cidade. Teve a questão também da Rio Mais 20, que eu acabei apresentando um jornal da Rio Mais 20, mas dentro do local que estava acontecendo a Rio Mais 20, né? Então foi toda uma estrutura, foi tudo pensado, tudo planejado, e a estrutura foi toda levada para lá. E foi muito gozado que no meio da apresentação do jornal começou a chover e a gente estava num lugar aberto. Então é tudo assim meio que foi improvisado, mas acabou tudo dando certo. Esta edição é dedicada à Conferência Rio Mais 20, que reuniu aqui no Rio Centro milhares de jornalistas, delegados e chefes de Estado para tratar do tema desenvolvimento sustentável. Eu me lembro assim do primeiro dia como se fosse hoje. O André estava operando com uma equipe bem pequena e bem funcional, mais para divulgar o legislativo. As sessões legislativas, as audiências públicas, ele estava muito nessa, então ele queria ampliar. E nessa ampliação ele queria fazer não só programas, mas também uma cobertura jornalística, tudo que fosse relacionado com a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Murilo Salles, sou carioca e cineasta. Nasci nessa cidade genial em 1950, já sou vovô. Esse filme e a excelência desse filme se deve à excelência dessa equipe que eu montei e a paixão dela. A paixão de cada um dessas pessoas que fizeram esse filme está na tela e em cada frame desse filme. É um filme apaixonante que pega você. Era o início de uma programação focada no legislativo, sem perder o compromisso de mostrar a cidade. A gente fez bairros do Rio, a gente fez Conheça a Sua Cidade, fez alguns programas assim. Esses programas, eles são pequenas reportagens que seguem um roteiro. Com a veia jornalística, são pequenas reportagens imediatas. Ou não, às vezes eram reportagens que falavam sobre, sei lá, águas, como que a água chega no Rio de Janeiro. São várias reportagens que compõem um programa, que compõem uma série de jornalismo. O convento de Santo Antônio está vivendo dias muito especiais. São milhares de devotos que estão fazendo uma verdadeira procissão para visitar partes do santo que foram conservadas para veneração. Há 10 anos atrás, a gente começou um Rio TV Debate ao vivo. Isso foi muito legal. Quem fazia esse Rio TV Debate era a Luciana Cabuzé,
série. Falar do Rio TV Debate ao vivo foi muito marcante para mim, porque o programa mobilizava praticamente a TV inteira, né? Acontecia às segundas-feiras à tarde, não esqueço nunca, às 5 da tarde, e toda a TV, com uma estrutura enxuta, parava para ficar em função do Rio TV Debate ao vivo, né? E eu ali, lendo a participação dos telespectadores, que começou muito tímida, e num determinado momento a gente tinha bastante pergunta, bastante participação da população, e foi muito bacana, muito legal, uma experiência assim bem bacana. A gente começava com aquele friozinho, eu lembro de começar aquele friozinho na barriga, mas depois que a gente entrava no estúdio e o programa começava, nossa, parecia que a gente tinha ensaiado ali várias vezes para tudo acontecer da maneira que acontecia muito bem. Rio TV Debate. E a primeira pergunta vem da Ana Paula Matos, moradora da Lapa, e ela quer saber por que os programas diários que noticiam a violência que acontece na cidade têm um alto índice de audiência. Mas a cada 4 anos, jornalistas da Rio TV Câmara enfrentam um momento que determina a nova rotina do Legislativo, a posse. Era um grande desafio, eu acho que para a TV toda. O diretor estava envolvido, ele se envolvia, ele queria participar, ele queria ver como é que a equipe estava se colocando ali naquele momento, envolvia a parte técnica, a edição, porque a gente entrevistava os vereadores que estavam sendo empossados, né? Uns de primeiro mandato, outros já com uma trajetória grande no Legislativo, que já tinham sido vereadores há vários mandatos. A gente contava com a presença ilustre do prefeito, que também é empossado aqui na Câmara de Vereadores. Então, assim, mobilizava todo mundo e era muito interessante, porque a gente podia ouvir ali naquele momento quais eram as propostas dos vereadores para aquele mandato. A relação do Executivo com o Legislativo começa a amadurecer a partir de agora. Eu torço para que a gente tenha um entrosamento. Por quê? Dessa boa relação está o destino da cidade do Rio de Janeiro. O trabalho em equipe rendeu uma homenagem a um dos profissionais mais experientes da TV. Francisco Tadini era uma inspiração para todos os colegas da Rio TV Câmara. Falando em equipe, eu não poderia deixar de falar do Francisco Tadini, que chegou junto com essa equipe para implantar o jornalismo na TV Câmara. Ele era o chefe de reportagem, como a Jasmina mencionou ainda há pouco, e ele sabia ser chefe, ele sabia ser líder, ele liderava essa equipe e foi um mestre, foi um professor para todos nós que estamos hoje na TV Câmara fazendo jornalismo. Um gigante de concreto e vidro, fechado desde 95, faz parte da paisagem urbana da cidade. É uma TV que você tem que aprender a improvisar, a criar, saber que todo dia é diferente, não tem... Parece que você vê lá a sessão plenária e tal. Não, todo dia é diferente, porque a sessão plenária cada dia tem um tempo. É 1 hora, meia hora, são 4 horas. Tem dias que tem sessão extraordinária que a gente fica até meia-noite. Então, é bem diferente todo dia. Você tem que ter essa capacidade de improvisar, que é muito grande, né? Porque deixa de acontecer uma audiência, aí como é que você preenche isso e tal. É tudo no dia a dia. Você tem que estar ali para resolver, pensar. E pensar em equipe, não tem jeito, se não for equipe não funciona. Afinal que o dia dela chegou. Todos os anos a Praia de Copacabana recebe vários grupos de seguidores da Umbanda e do Candomblé. Uma festa de fé e esperança num ano novo sempre melhor. Na área técnica, a sintonia do setor de operações marcou o desenvolvimento de diferentes frentes de trabalho. E temos um jornal hoje, né, que é o dia a dia, esse que é o teste mesmo, né, não tem audiência que coloca como é que vai fazer, montar uma loucura no final do dia, mas pelo menos a gente sai daqui com o melhor jornal que a gente pode fazer feito, entendeu? Isso é legal. Esse aqui é o Rafael, ele tem 2,5 metros de altura. Esse rapaz assim grande, já pensou, claro, em ser jogador de basquete, mas olha, ele está com 29 anos e o que ele quer mesmo é se envolver com as questões sociais aqui da comunidade, não é verdade, Rafael? Eu não tenho nenhum programa de preferência, né? Foram passando e tal.
Mas eu tenho um carinho especial com monumentos, que foi... O Paulo veio com essa ideia, aí a gente começou a desenvolver, eu, Paulo e Thiago, e gosto muito do resultado final. E tem um outro programa que eu gosto muito, tem um carinho que está no ar agora, que é muito bem elaborado, é uma aula de história, que é o Fatos Políticos. Tem uma coisa que eu achava uma loucura, né? Porque você vê aquela bancada do povo, aquela coisa não é virtual. Você descia com uma bancada, entendeu? Botava ali no cinema, que era uma loucura. As pessoas paravam a falar e entravam numa de falar mesmo, aquilo ali. Depois que tinha uma roupagem que botava uma estante virtual e tal, mas aquilo era uma estante que descia a câmera, parava. Era surreal, era uma loucura, mas era era divertido fazer. As perguntas surpreendiam, era muito interessante. Eu gostaria de saber qual é o papel do vereador na cidade, quais são as leis que ele elabora, qual é o dever que ele tem que cumprir diante da sociedade. Procurei trazer a imagem normal de que é uma TV aberta, né? Para tirar aquela coisa muito quadrada que é a TV legislativa, que era, né? A gente tenta agora fazer uma coisa mais dinâmica. Não é aquela coisa quadradinha, daquele 3x4zinho e tal. A gente procura trazer um conteúdo mais dinâmico em relação à imagem, com movimentos, com imagens de apoio e etc. Mais do que uma bela imagem, os telespectadores são testemunhas de uma nova estética na tela da Rio TV Câmara. A gente está indo para um caminho, para uma TV mais legal de ver, digamos assim, entendeu? Não é aquela coisa quadradinha do legislativo, é uma TV mais aberta, voltada para outras coisas, voltada para o telespectador, com uma série de coisas. Eu fico feliz realmente de editar, de ir aprovar um programa que tem todos os recursos que estão disponíveis no mercado aqui dentro, para fazer uma coisa que deixe a TV legislativa mais atraente também. A gente pode acabar trazendo o público que vem para ver uma coisa e ver uma audiência, um plenário. O calendário de eventos do Rio trouxe a certeza de que estamos preparados para os novos desafios. Fiquei bem animado na época das Olimpíadas, que a gente começou a fazer programas com mini câmeras aquáticas e diversas modalidades precisavam desse tipo de olhar, né? De câmera submersa, de câmera de cima. Hoje em dia temos programas que usam drone e tudo. Então essa diferença do mercado lá fora aqui para dentro, ela veio diminuindo, né? Assim, a gente trabalha com câmeras boas, com alta definição, temos câmeras para cinema, com lentes intercambiáveis. Então a gente já tem agora uma possibilidade de trabalhar a imagem, fazer a finalização, correção de cor, trabalhar a imagem como se trabalha lá fora. Aos 15 anos, a Rio TV Câmara caminha em direção a novos ideais, sem perder a essência, mas de olho no futuro. A gente caminha para a internet, né? A gente caminha para a nossa divulgação ser mais rápida ainda, conseguir trocar com a televisão, a gente não ficar só dependente da nossa grade na televisão, mas a gente caminha para multimídias, drone, mini câmera, Steadicam, tratamento de cor, softwares de edição novos e tratamento de som. Então eu acho que tudo que tem a serviço do mercado privado, eu acho que a gente já tem aqui pelo menos um pouco para experimentar.